Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Boa tarde, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Hoje o nosso tema é sobre animais. Nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Direito dos Animais, nível nacional, Dr. Reinaldo Veloso, está na linha conosco. E também vamos conhecer as atividades desta comissão. Você vai ficar sabendo e vai ficar por dentro do que está acontecendo em termos de leis, em termos de fatores sociais relativos à causa dos animais e também compreender por que a causa dos animais está crescendo dia a dia, por que as pessoas estão se preocupando um pouco mais a cada dia com o sofrimento dos animais. Você que está em casa, que tem um animalzinho, você que participa da proteção animal, convide amigos, passe um zap, vamos ouvir o presidente da Comissão do Direito dos Animais, nível nacional, doutor Reinaldo Veloso. Muito boa tarde, doutor Reinaldo Veloso. Boa tarde, muito obrigado mais uma vez por esse espaço nessa rádio querida. Nós estamos sempre à disposição e parabéns a vocês por focarem aí nesse tema. Obrigada. Doutor Reinaldo, já somos conhecidos há algum tempo, né, na luta, na batalha em relação à questão dos animais. Sabemos que existe uma realidade delicadíssima quanto à questão dos animais do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista educativo e também um dado específico pelo qual temos certeza que o motivou a seguir lá para Brasília, a transformar uma atuação a nível nacional, que é o sofrimento dos animais. O ser humano precisa se conscientizar. Primeiro, que animais é questão de meio ambiente. Segundo, animais é um ser vivo, tem consciência relativa à sua atuação na esfera biológica e tem sentimentos, é considerado um ser ciente. E ele não é um objeto, não é uma coisa, é um ser vivo. E esse é um dos motes das nossas atuações em relação à questão dos animais. Doutor Reinaldo Veloso, o que faz a sua Comissão dos Direitos dos Animais a nível nacional? É uma pergunta interessante, até para esclarecer os seus ouvintes. Essa comissão ela tem pouco mais de um mês de existência, né? A OAB compreendeu como um todo. Isso é muito gratificante para nós, porque foi em função do trabalho que a gente fez aqui, eu e meus colegas, nos últimos 6 anos, né? Como a libertação de vários cavalos, né? No que se refere a charrete, né? Paquetá, Petrópolis, todas essas vitórias que a gente avançou, objeção de consciência, a SUIPA, que a gente conseguiu o título de utilidade pública, diversas ações que a gente conseguiu vitórias. Isso fez com que a OAB enaltecesse esse trabalho e a Ordem dos Advogados do Brasil achou por bem criar essa comissão, né? Então nós passamos, a partir de uns 30, 40 dias atrás, a termos essa Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, né, da OAB, do Conselho Federal. Então nós já estamos nomeando as colegas de vários estados, né, porque essa Comissão Nacional ela vai ter representatividade em todos os estados brasileiros. Vai ter estado que vai ter 2, 3 colegas, né, ou colegas, vai ter estado que vai ter 2, mas todo o Brasil vai se fazer representar nesta Comissão Nacional. A primeira pauta da comissão vai acontecer agora no final de julho, como nós vamos ter oficialmente a primeira reunião em Brasília, né, a reunião presencial. Mas independente disso, já como presidente da Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais, eu dei entrada, tem uns 15 dias isso, lá no Congresso Nacional, em Brasília, com uma solicitação, né, uma representação, para que o Congresso Nacional proceda um projeto de decreto legislativo, porque cabe à Câmara
e ao Senado, quer dizer, ao Congresso Nacional, o que nós pedimos lá. O que a gente pediu no primeiro momento? Qual é a atuação dessa comissão novíssima, com cerca de 1 mês e meio, a Comissão Nacional de Proteção e Defesa dos Animais da OAB do Conselho Federal? Nós demos dois documentos com fundamentos devidos, pedindo um plebiscito e pedindo um referendo. Um plebiscito para que o povo brasileiro, ele no próximo ano, quando tivermos a eleição de prefeito e vereador, plebiscito semelhante ao que aconteceu em Petrópolis, quando a população votou para governador, deputado federal, deputado estadual, e se queria ou não a tração animal na cidade. E ganhamos lá com 70% dos votos. Foram 117 mil a 38 mil para acabar a tração animal em Petrópolis, que já acabou. Em Brasília, nós estamos pedindo um plebiscito, que quando você não tem lei ainda, é plebiscito. Quando você já tem lei, é referendo. Então nós estamos pedindo um plebiscito para que a população, com a eleição de prefeito, repito, ano que vem, ela vote prefeito, vote vereador e vote também que é uma lei que proíba a utilização de animais em rituais religiosos de todas as religiões. Então nós queremos que o povo brasileiro, os 150 milhões de brasileiros, venham às urnas e digam se quer uma lei ou não que proíbam, que venha a proibir essa lei, a utilização de animais em rituais religiosos de todas as religiões, porque o Supremo Tribunal Federal, recentemente, aprovou o entendimento de que é possível que isso aconteça, mas nós discordamos. Nós entendemos que toda resolução, todo entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele deve ser acatado. Mas as supremas decisões, estas pertencem ao povo brasileiro, no que diz o seu artigo 14 da Constituição Federal e também o seu primeiro artigo, quando delega esta Constituição Federal para a vontade popular. Então nós queremos que 150 milhões de brasileiros, e não 11 juízes, venham dizer se a gente deve usar ou não os animais em rituais religiosos. A outra solicitação que nós também já protocolamos na Câmara Federal é com relação a rodeio e vaquejada. Recentemente, o Senado Federal aprovou uma emenda, exatamente no artigo 225 da Constituição Federal, em que essa emenda diz que manifestação cultural não é maus tratos. Nós queremos um referendo, nós queremos que o povo brasileiro também vote e diga se essa emenda ela deve continuar na Constituição Federal ou se essa emenda deve sair da Constituição Federal, que é um absurdo que no próprio artigo em que a Constituição proíba, ela vem a proibir crueldade, você tem uma emenda lá embaixo que diz assim: as manifestações culturais não se enquadram com crueldade. O que eles querem fazer? Rodeio, vaquejada, e se existe uma situação que é muito cruel para os animais, com pronunciamento do próprio Supremo Tribunal Federal, é o rodeio e a vaquejada. Todos os animais com coluna partida, pata machucada, não se faz vaquejada, não se faz rodeio sem dor. Então nós queremos que a população brasileira ela venha nas eleições e marque lá também. Sim ou não? Você quer que essa emenda continue na Constituição Federal? Então essa é a atuação da Comissão Nacional. Eu vou fazer um adendo aqui, se o senhor me permite, chamar a atenção aqui dos nossos ouvintes, porque as palavras que o senhor está nos apresentando, elas ressoam na área do meio ambiente, ok? Que é o nosso fundamento aqui, a nossa questão da sustentabilidade, meio ambiente, animais. Porque nós temos agora, através do senhor, foi apresentado dois itens, a questão dos rituais e a questão da atividade cultural. Em primeiro lugar, nós estamos em 2019, é inconcebível que o ser humano tenha que assassinar uma vida em prol de alguns deuses. Isso historicamente, eu sou historiadora, isso historicamente falando, ficou ainda de modo atrasado lá na época da Idade Medieval e por aí. Porque nós temos possibilidades de dar continuidade aos nossos rituais, seja de quaisquer religiões, sem a necessidade de assassinato. Você não precisa tirar uma vida, respeitar a religião, respeitar os rituais, mas não assassinar. Nós tivemos um evento em São Paulo agora, em que dois líderes religiosos provaram, né, através das palavras deles, de ações, lá em São Paulo, infelizmente eu não pude ir, que é possível você promover o ritual religioso respeitoso, e nós respeitamos as religiões, sem a utilização de animais, porque tudo tem limite na vida, né? Eu gostaria de estender o convite. No caso das religiões, é a vida de um ser vivo.
A vida é o principal resultado de um Deus, seja de qualquer religião. Eu gostaria de expandir o convite, se o senhor tiver o contato, desses representantes das causas religiosas relativas aos rituais e o respeito aos rituais sem assassinato, sem tirar uma vida. Se o senhor, posteriormente, puder nos passar o contato, eu agradeceria. Eu quero ver se faço um evento com eles, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília. Perfeito. Porque teve colegas nossos que participaram em São Paulo, eu não pude, devido a compromisso aqui no Rio. Sim. E eles ficaram de me passar os contatos, que eu quero ver se faço no Rio de Janeiro. A gente tem que fomentar esse debate. Exatamente. Coloco aqui o nosso espaço do programa Por Dentro da Sustentabilidade, que todos sabem que está coligado ao programa do dia de amanhã, de domingo, ao meio-dia, que é a turma da Lila e da Lili, que é um trabalho em educação ambiental vertente animal, que nós fazemos para crianças, que também chega aos pais, aos adultos, aos professores, é um trabalho educativo. Mas nós temos os nossos projetos, nós temos os nossos encaminhamentos, desde acadêmicos a ações práticas, atividades práticas concretas, e é um absurdo ritual de assassinato com seres vivos. Em que ano for, da Idade Média atual, da Idade Antiga atual, em que ano for. Isso nós sabemos, dedução de uma lógica equivocada da mente humana, porque ainda que nos rituais antigos, por exemplo, do Antigo Testamento, e etc., falando aí por essa linha de religiosidade, não é? Isso foi há 1000 anos, 3, 4 mil anos atrás. A vida evoluiu, a compreensão evoluiu por dentro das teologias, das teogonias, das estruturas cosmogônicas e rituais de cada religião, seja ela de que matriz for, de que raiz for, também evoluíram as compreensões, não é? Até os próprios deuses, como se comunicam, né, com os seus súditos, não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Não é uma prece, uma oração, não é uma comunicação, cada uma com seu Deus, cada uma das pessoas com seu Deus? Não é para isso que existe uma oração? Até aí nós percebemos a evolução dessa comunicação. É só acompanhar os fatos históricos ligados à religiosidade de qualquer religião. E o segundo item também, se o senhor me permite, foi a questão das atividades culturais. Eu trabalho com educação e cultura há 30 anos. É inconcebível correlacionar cultura com o sofrimento. É verdade. E a nossa luta, a luta da Comissão Nacional, sim, ela não fica só nisso. Nós vamos também combater muito, juridicamente falando, sim, essa incrível matança de javali, em que o governo sim autorizou, diz que o javali é praga, mas não tem nenhum dado concreto aonde o javali está acabando. E pior do que isso, usa cães para fazer isso. 10, 15 cães. É um e muitos deles morrem. Isso. Muitos desses cães, não necessariamente cães de caça, mas cães até de pequeno porte, e a gente tem muitos vídeos, no meu canal do YouTube lá tem muitos vídeos sobre esse assunto. É um grande absurdo. Nós estivemos participando recentemente em Brasília, exatamente num evento sobre caça de javali, em que a gente questionou a diretoria do IBAMA com todos os dados, onde é que o javali estava, o nível de depredação que ele vem fazendo. Simplesmente o governo não tem nenhum tipo de dado. Na verdade, a gente suspeita que eles estejam fomentando a prática que eles chamam de esportiva. Hoje com javali e amanhã com cervo. Eu cobrei muito do IBAMA isso, se eles estavam controlando a entrada do cervo, que daqui a 10 anos vão vir com essa mesma conversa que o cervo é praga. E aí autoriza. É um grande absurdo o governo terceirizar, o governo federal, terceirizar a matança de animais e principalmente cães. Né? Porque joga o cão em cima do javali, o javali abocanha o cão, mata o cão. Olha, nós temos muita luta pela frente, Margarete e amigos da Band, né? Estamos só começando. É verdade. E também eu gostaria de, mais uma vez, bater aí na mesma tecla. Não associar o conceito de cultura ao sofrimento animal. Tourada é uma cultura associada a um sofrimento animal inconcebível, se é que isso seja uma cultura, porque o conceito de cultura é muito variado. Há entendimento de culturas em centenas de instâncias. Agora, associar o prazer mórbido de assassinar um animal através de uma dor infinita ainda por cima e dizer que isso é cultura, isso pode ser uma reação coletiva de um grupo social.
não Tá é? tudo errado, Que inclusive pseudamente extraiu disso um significado de cultura. Agora, quer fazer uma atividade, quer fazer alguma coisa, e que se isso está muito enraizado, tenha uma atitude de discernimento e de ir minimizando. Tira a espada, aquele espeto do animal, faz uma outra atividade, até que não haja nenhuma atividade com o animal. É como a questão do circo, não é? Foram diminuindo, então era para ser chamado também aquelas chicotadas nos tigres, para que eles fiquem de pé nos circos, também como cultura. Aquilo nunca foi cultura. A criança não pode rir de um cachorro apanhando, ou de um animal, um tigre levando chicotada. Concorda comigo, doutor Reinaldo? Mas acontece que a sociedade nossa, devido à falta de informação que os órgãos de imprensa não dão, ela confunde manifestação cultural com patrimônio cultural e imaterial. Manifestação cultural não obriga que determinada ação, no caso do rodeio da Grana, continue. Teria que ser patrimônio cultural e imaterial. E patrimônio cultural e imaterial, só quem pode dizer o que é patrimônio cultural e imaterial é o IPHAN. E o IPHAN já declarou que vaquejada e rodeio não é patrimônio cultural e imaterial, é simples manifestação cultural. Então está tudo bagunçado, nós temos que botar ordem na casa. Nós vamos ter que fazer... Juridicamente está uma coisa horrível. Exatamente, essa seria aqui a minha segunda pergunta. Como é que está o cenário político dos encaminhamentos? O senhor já deu aí uma introdução, mas dos encaminhamentos e a aceitação política, porque nós sabemos, quando sobe alguém lá em Brasília para falar de animal, ou aqui mesmo na nossa cidade, não é bem aceito. É uma área que ainda não está bem compreendida, não é? Aqui na raia, entre aspas, né, na raia miúda, no senso comum, de modo geral, as pessoas associam a proteção animal como aquela senhorinha que até tem, tá? Mas não é somente isso, que pegou um gatinho e deu um pratinho de leite para ele. A proteção animal já deixou de ser isso há muitos anos. Pois é, a grande culpa disso é as pessoas não saberem votar. No dia da eleição, o brasileiro, via de regra, tem amnésia. E vota no cara que deu o último copo de cerveja, o cara que deu emprego para o cunhado, o cara que deu um remédio. E não pode ser assim. Não pode votar errado e depois cobrar de políticos que ganharam a eleição sem o compromisso com a causa animal, querer que eles façam as coisas. Hoje em Brasília você tem meia dúzia pró e 490 contra. Não passa nada. Com certeza. É só ilusão. É só ilusão. Então, diga. Me permita. Então, é quando você vê a determinada comissão aprovou alguma coisa. Isso é nada, porque tem que ser aprovado no plenário. Então, o que é que acontece? Tem políticos hoje fazendo audiência pública de tudo, fazendo reunião de tudo, pegando a luz da causa animal para eles, o foco, mas não resolvem nada e eles sabem que não vão resolver, porque a minoria tem 5, 6, 7 pró e 400 contra. Então, eu não acredito que a nível de projeto de lei a gente consiga grandes vitórias nos órgãos, nos legislativos. Por isso é que nós vamos, a Comissão Nacional, juntamente com a Comissão Regional da OAB, de Proteção e Defesa dos Animais, que eu tenho a satisfação de presidir, nós vamos ter reunião, inclusive, semana que vem, para esses assuntos, nós vamos começar a judicializar isso. Vamos começar a meter ação na justiça. Nós queremos que o Supremo diga, por exemplo, que o animal é um sujeito que tem direito, porque ele é protegido na área criminal. Nós queremos que o Supremo nos diga que o animal não é coisa. Exatamente. Doutor Reinaldo, é possível um mapeamento, digamos assim, uma grande fotografia informativa dessa atuação da comissão que o senhor preside e a nossa realidade? Ou seja, a pessoa interessada, até outros jornalistas, pessoas envolvidas com mídia, para que possam acessar como fonte e poder também contextualizar isso nas suas matérias, seja de que temática for, mas que tenha um gancho com o animal, né? Que abordagem for. Porque muitas vezes o que nós vemos é assim, houve uma comissão em São Paulo e em São Paulo não pode mais fazer tal e tal atividade, mas no Sul pode, lá no Ceará também pode, na Bahia não pode. E essa discrepância informativa a nível nacional a partir dos seus estados. Isso é uma dificuldade que nós temos, né? Harmonizar essas informações. E a outra são os encaminhamentos mesmo, não é? A gente vê atitudes esporádicas e locais. Alguém fez isso aqui, foi ótimo. E
e aí depois passa aquele momento informativo e eu disponibilizo aqui as nossas web TVs, a TV do Por Dentro da Sustentabilidade, que é a www.programapordentrodasustentabilidade.com, e também a nossa linha infantil, que é a Turma da Lila com Y, da Lili com Y no final.com, onde ambas têm espaço, principalmente a segunda, que é focada mesmo nos animais, 100%, espaço para que nós disponibilizamos toda a parte da infraestrutura operacional da Web TV, para que o senhor, assim que possível, se for de acordo com a sua agenda, nos informe esse material, esse mapeamento aí que o senhor disse que acabou de falar. Essa vai ser uma das funções da Comissão Nacional, né? Sim, porque comunicar é fundamental. O cidadão precisa conhecer para ter o discernimento do que ocorre com a questão dos animais. E outra colocação que o senhor falou de uma maneira primorosa, né, em relação à questão dos políticos, mas do ponto de vista do cidadão, o cidadão que vota, ele às vezes, eu me deparo com algumas situações assim, mas o que eu tenho a ver com animal? Eu não tenho animal em casa, mas uma fala pode corresponder à interpretação de um tipo de pergunta dessa. O ser humano que não faz mal a um animal, 99,99999%, ele não vai fazer mal ao seu próximo, a outro cidadão, a sua esposa, os seus filhos. Uma criança que nasce com um animal, acompanhando o seu crescimento com um animal familiar, muito provavelmente ela não tenha problemas com relacionamentos sociais, com os amiguinhos, ela cresce uma criança mais equilibrada, ela gosta da natureza naturalmente, ela associa o meio ambiente, a atitude dela, eu vou evitar derrubar a árvore, eu vou cuidar desse animal, e quando ela for um adulto, um cidadão atuante do ponto de vista executivo, empresarial, um educador, um advogado, as atitudes dela vão refletir o processo de crescimento dela como ser humano. Então, aquele cachorro, aquele animal, aquela informação que ela acompanhou, que ela vivenciou, aquilo gerou dentro dela um discernimento a nível de inteligência, a nível de afetividade pelo meio ambiente, pela natureza, pelos animais, vai fazer com que ela haja, inclusive politicamente, a favor de todos nós, seres humanos também, porque não há ser humano que conviva outside, né, fora do meio ambiente, fora da realidade que nós temos dos animais. O senhor concorda comigo? É verdade. Você tem, por exemplo, lugares que pode, aqui no Rio de Janeiro não é possível animal em circo, e tem alguns estados no Brasil que é possível animal em circo. Então a gente tem que compilar esses dados, e isso vai ser, sem dúvida nenhuma, uma das funções da Comissão Nacional. Tem muito trabalho pela frente, a gente não tem ilusão, trabalho difícil, pois eu sempre digo que a luta dos animais é a luta do tostão contra o bilhão. Então é muito difícil, mas por hora, a fonte que eu recomendo, eu procurei compilar isso tudo a nível regional e alguma coisa nacional no meu site, www.reinaldoveloso.com.br, né? O Reinaldo com Y e o Veloso com 2 L's. Só pode repetir por delicadeza, o ouvinte que já está acostumado com os nossos informes, mas aí é uma informação nova. É www.reinaldo com Y, Veloso com 2 L's.com.br. Aí lá nesse site a pessoa tem não só as notícias da imprensa de um modo geral, tem as ações efetuadas, mas no alto do site, e aí é que é bom, tem lá os links, principalmente para o canal do YouTube. Nesse canal do YouTube eu tenho mais de 250 vídeos lá sobre o que a gente faz na UAB, por exemplo, seminários, congressos sobre leishmaniose, esporotricose, tráfico de animais, quem maltrata animais, maltrata humanos, como sob a ótica da psicologia, da psiquiatria, as ações em Paquetá, em Petrópolis, os resgates foram feitos, tem vídeos sobre javali, enfim, eu recomendo no site. Lá em cima tem os ícones, é só clicar e entra direto no canal do YouTube, você tem lá uma quantidade muito grande de vídeos que eu postei lá exatamente para o viés educativo. E no site, inclusive, nós temos a autorização do senhor de disponibilizar alguns na nossa Web TV, né? E que nos foi muito
muito caro, nós apreciamos demais e tivemos muitos visitantes e foi citado o trabalho do seu conteúdo informativo, né, do vídeo. E eu queria também, doutor Reinaldo, por delicadeza, dar uma continuidade aí no viés comportamental, no viés aí da psicologia e da psiquiatria, porque nós temos informações e nós observamos, não é, ao longo de tantos anos aí de atuação, e eu como educadora, né, lidando com o ser humano, do seu ponto de vista, um dos mais delicados, né, que é o educar do ser humano, com a questão da reação do ser humano, como nós já estamos embasando aqui a nossa conversa desde o início, com o sofrimento animal. O que há no ser humano que ele tem um viés doentio, que se correlaciona, está correlato ao sofrimento animal? Isso eu estou falando do ponto de vista histórico, do ponto de vista político de um modo geral, do ponto de vista do comportamento humano, social, macrovisão. Não estou falando daquele animalzinho que a gente tem em casa, que cresceu conosco, a gente dá vacina, que é maravilhoso. Eu estou falando de um modo geral. Por exemplo, nós estamos com uma série de animais em extinção e o nosso comportamento em relação a isso é muito pouco. Por exemplo, nós temos um número muito alto de animais atropelados e uma reação doentia do ser humano, que é parar e ficar olhando. Eu tenho um trabalho muito sério em relação à reação inativa humana quanto aos animais. Você passa na rua, você vê um animal abandonado, ninguém toma uma atitude concreta em relação a isso. E externa uma falsa misericórdia, chamando de coitadinho, como a gente vê nas redes sociais, nos Facebooks. 1 milhão de fotos de animais, de torturas imensas. E até há pouco tempo começou uma maldita postagem aí de animais sendo torturados e assassinados por jovens, e eles colocam nas redes sociais para levantar visualizações. Só tem alguma referência, algum dado aí, alguma obra, algum ativista que atue nessa perspectiva? Olha, o que a gente sabe é que existem dados técnicos, comprovados, científicos, de que quem maltrata animais tem tendência a também maltratar seres humanos, a fazer maldade, né? Independente, pois já é um estudo detalhado, não só alguns pesquisadores no Brasil, mas na Europa, na América também, já existe esse tipo de comprovação. Está comprovado que quem tem aquele negócio de ficar machucando o animal hoje, amanhã, semana que vem, o cara ficar fazendo uma maldade contínua com os animais, ele tem uma tendência a, sim, fazer uma maldade também com seres humanos. Ou já fez, ou vai fazer com certeza, o que é lamentável, né? E a gente teve essa oportunidade de discutir esse tema lá, sobre essas óticas, como eu já mencionei, da psiquiatria e da psicologia. Eu tive, inclusive, me reunido no ano passado com a presidente aqui do Conselho Regional de Psicologia, por exemplo, a gente fazia alguma atividade em conjunto, orientação, que você tem hoje as pessoas muito estressadas na causa animal, principalmente a protetora independente, né, porque nós não temos, infelizmente, um programa de políticas públicas para os animais. Eu já bato nessa tecla há muito tempo, pode ser que agora com a Comissão Nacional a gente consiga avançar. A gente precisa de um programa sério de políticas públicas para os animais, que venha do governo federal para os estados, e dos estados ramifique para os municípios, que contemple ampla castração, ampla vacinação e também um grande programa de educação. E sem educação a gente não avança. É verdade. Primeiro, e aí que é a minha vertente, uma das mais fortes de atuação. É na área de educação. Até porque, não, só complementando, uma coisa que nós temos também que levantar, a quantidade dentro da linha, digamos, do comportamento, do prazer sádico da maldade, e às vezes vem de modo velado. Por exemplo, eu tenho recebido denúncias de várias pessoas informando animais, agora na época das férias, onde famílias saem e deixam o animal 15 dias dentro de um apartamento. Eles abrem uma saca de ração, colocam um balde com água, 2, 3, eles saem para viajar e deixam o animal preso lá. É verdade. Então o animal tem algum problema de saúde, o animal fica num estado emocional desesperador, porque 2 semanas sem ver os donos,
Então, isso aí também é um indício desses vários tipos de comportamentos silenciosos, psicopatas ou não. E aqui eu vou pedir uma permissão ao senhor para fazer aqui uma colocação relativo a um caso que nós acompanhamos aqui, que tem uma estrutura enorme, que é um caso de uma organização, suposta organização de hackers, que infelizmente a tecnologia também tem o seu lado ruim, não é? É maravilhosa, mas tem o seu lado ruim. Está aí a Deep Web, agora mesmo no G1, né? Aí no Google a gente pode acessar. As pessoas estão começando a conhecer esse termo Deep Web, né? O que acontece? Nós tivemos aí vários Suzano, nós tivemos vários casos aí que estariam ligados direto ou indiretamente às mais tecnologias usadas, realizadas, operacionalizadas, idealizadas, literalmente para o mal, não é? Para o crime. E nós estamos acompanhando um caso que já resultou em um programa que em breve estará disponibilizado para os nossos ouvintes, né? E agora passarão a ter acesso também às informações nos nossos programas da TV, no caso vai para a TV Mulher, que é o programa Investigação e Livre Expressão, que nós já estamos acompanhando há algum tempo o caso de uma senhora que tem um relato e nós estamos nos fundamentando neste relato dela, que ela não tem provas, não tem como ter provas. A Deep Web não é você tirar uma foto, não é você printar uma conversa pelo WhatsApp, não é assim que funciona. E ela foi, inclusive, sequestrada 6 vezes e já estamos aí na dedução através de uma certa logística, não é? Esse caso já vai ser encaminhado para o Ministério Público, etc., onde alguns grupos, algumas facções ligadas a essa organização, porque esses termos que eram usados, que são usados do ponto de vista, digamos assim, da vida real, eles também são usados do ponto de vista da vida virtual, não é? Então, tem uma facção aí que utiliza alguns recursos operacionais capazes de, à distância, atingir corpos humanos e animais. E em específico atua um grupo, uma facção, na linha da perversão. São sádicos, são psicopatas. A compreensão dedutiva é que é um grupo de psicopatas que possivelmente tenham acesso a algum tipo de programa liberado por uma certa organização, onde eles pagam para acessar esse programa e usam por algum período. Eles estão de modo coletivo, me parece que usam num horário que é pré-determinado, são várias pessoas, e esta vítima, ela reconhece e ouve, deduz um acompanhamento de um diálogo entre eles, porque ela também sofre um dos recursos, que é como se fosse uma rádio pirata, eletrônica, e ela acessa o computador, ela ouve a conversa deles, ela acessa a televisão, que esse recurso, inclusive nos Estados Unidos, eu já fui informada que é bastante comum, é possível ouvir a conversa deles. Isso é um clique, é um toque, e esse recurso vai para qualquer aparelho eletrônico. Pois bem, assim ela ouve o relato, e no relato ela diz que eles, além de várias instâncias, que aqui não é o momento, a nossa especificidade é a questão do animal, eles estão usando em animais, principalmente animais domésticos. E o fato concreto disso há animais levando extremos choques à distância. Choques que estão sendo camuflados, estão sendo observados. A reação bioquímica do animal a partir da quantidade de choques, porque isso tudo são ondas eletromagnéticas, isso tudo é para o Wi-Fi. A nossa vida mudou muito, né? A nossa vida, em todos os sentidos, nós temos que entender de ciência, um pouco de tecnologia, ter um discernimento sobre tudo, porque esta é a nossa vida. Nós estamos no meio de uma revolução tecnológica e nós não podemos nos omitir. Então, existem uma série de pessoas que estão há muito tempo dando choque em vários animais, inclusive a vítima relata que é possível, através das câmeras, verificar a quantidade da reação do sacudimento que o animal toma no prédio dela, porque foi filmado pela câmera do prédio, não é? E que eles literalmente, de modo sistemático, ficam fazendo envios para os animais de certas vítimas. Ou seja, uma senhora tem 2 animais, 2 cachorros, animais domésticos,
Os animais ficam tomando choque o dia inteiro. Os animais ficam fazendo uma respiração ofegante, resultado de, pasme, um recurso que é uma verdadeira arma de guerra tecnológica, usando o animal de cobaia. Esse negócio de passar colírio no olho do coelho, lá no laboratório, já era. Nós estamos numa realidade outra agora. É uma verdadeira... é surreal. É o nome, inclusive, que está sendo dado a esse caso. Da tecnologia surreal. E nós estamos aí levantando já profissionais, toda uma estrutura de comunicação, de investigadores, porque não é uma coisa, inclusive, fácil. 1, de se compreender, 2, de se aceitar e 3, de se comprovar. E, no entanto, nós estamos numa realidade há muito tempo, que essa senhora relata isso, a média de 8, 10 anos, onde ela é vítima, ela consegue indicar quem são outras vítimas que ela deduz em função do diálogo dessa rádio pirata que ela ouve, que eles literalmente falam o nome das pessoas. E ela escuta também que animais e crianças, inclusive crianças em gestação, eles colocam efeitos de recursos via tecnologia à distância para o Wi-Fi dentro da barriga de senhoras, dentro dos fetos, inclusive com manipulação genética. Isso não é uma brincadeira, isso é um trabalho que está sendo muito bem estruturado aqui a nível de comunicação. Nós já temos várias pessoas interessadas em fazer a infraestrutura, inclusive jurídica, disso. E na nossa especificidade dos animais, nós temos aí um relato de... Inclusive, eu falei isso com o Handel, que eu entrevistei ele aqui há cerca de um mês. Já deixei ele sob comunicação, um comunicado no ar deste informe. Há animais sendo vítimas, animais sofrendo para prazeres sórdidos humanos e também para servirem de cobaias de uma tecnologia que até agora as pessoas ainda não sentaram, assim como não sentaram lá em Brasília para políticas públicas de animais, ainda não sentaram para parar o tempo, no tempo, né, do seu dia a dia, né, da sua agenda, para o que é uma arma de guerra tecnológica que possivelmente esteja sendo usada e testada no nosso Brasil, terceiro mundo, onde ninguém entende nada de educação tecnológica. Por favor. Isso tem que ser denunciado à Polícia Federal, né, para as devidas investigações. Sim. E as conclusões de fato. Sim. Senão fica só no âmbito da mídia e essa situação não vai já à frente. está sendo encaminhado, mas está sendo infraestruturado numa arquitetura em várias instâncias, entendeu? Porque isso aí é uma coisa muito grande, envolve uma área tecnológica, uma área científica, uma área de segurança nacional, uma área de programas tecnológicos, né, clandestinos. Pronto, mas fica a informação, eu solicito o senhor como presidente nacional de uma comissão desse porte, que tome ciência desse fato, não é? E possivelmente até em alguma instância eu vou convidar o senhor para acompanhar em algum ponto muito específico. Agora, isso aí está no nosso contexto, de um modo geral, das aberrações comportamentais do ser humano de um tempo para cá. E, de um modo geral, você percebe aí a quantidade de feminicídio, a quantidade de pedofilia seguida de morte, não é? E também os animais. Então, dando continuidade aqui à nossa entrevista, na especificidade da nossa pauta, o senhor já apresentou aí que nós temos alguns profissionais interessados, né, desenvolvendo interpretações acadêmicas na linha de psicologia, psiquiatria, e dando aí uma correlação desses entendimentos, dessas compreensões ao comportamento dito cultural, nós vamos também nos deparar com os rodeios, não é? Conforme o senhor estava falando, e as vaquejadas, e essas reações sórdidas coletivas, né? Um certo desequilíbrio coletivo perante o prazer de você ver um animal sofrendo. E teremos aí também alguns rodeios em algumas cidades. E concordo com o senhor, não é possível ter uma vaquejada sem o sofrimento dos animais. Aquilo, usa-se corda, prende-se a perna do animal,
o animal fica em um estado neurológico extremamente emocional, adulterado, modificado. E agora teremos também aí, conforme o senhor vem fazendo todo um relato aí também da questão das vaquejadas, dos rodeios, o rodeio também estaria dentro desse contexto e também estaria aí sendo indicado na área da região dos lagos. Seria isso, doutor Reinaldo? A Prefeitura de Araruama está anunciando agora para o final de julho um rodeio. Veja você, é uma continuação do rodeio de Barretos, que é São Paulo, não tem nada a ver com o Rio. Mas o poder econômico fala mais rápido, né? E fala mais alto e mais rápido. Então eles pretendem fazer, no final desse mês de julho, um rodeio na cidade de Araruama. Nós já estamos mobilizando para isso. Eu tenho uma reunião agora da comissão no dia 11, em que nós vamos começar já a elaborar a peça processual necessária para tentar impedir essa atrocidade. E também já temos uma audiência pré-marcada com o Ministério Público, que é nosso parceiro nisso. Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, eles são nossos parceiros em várias regiões. E nós vamos tentar ver, dentro da medida do possível, dentro da área jurídica, como é que a gente consegue bloquear esse rodeio. Como eu falei no início aqui do nosso programa, para os amigos da Band, existe uma emenda constitucional, né, uma emenda aprovada no Senado Federal, dizendo que qualquer manifestação cultural ela não dá maus tratos. Uma coisa absurda, né? Porque alguns senadores, eles não podem falar nem podem sentir o que 150 milhões de brasileiros querem. Por isso que eu estou pedindo lá o referendo em Brasília, para ano que vem, quando tiver eleição de prefeito, vereador, a população do Brasil inteiro votar se quer tirar essa emenda da Constituição ou não. Essa emenda diz que qualquer manifestação cultural, ela não pode ser entendida como maus tratos. Você vê que é absurdo dos nossos senadores da República colocar uma emenda na Constituição Federal. Então dificulta você bloquear um rodeio ou bloquear uma vaquejada. Mas nós vamos lutar até o final, porque existem alguns pré-requisitos para que esse evento aconteça, né? Esses eventos aconteçam. E nós vamos esmiuçar isso, vamos lutar na justiça, vamos lutar com o Poder Judiciário para que esse rodeio que está agendado para o final do mês em Araruama não aconteça. Isso é um retrocesso muito grande para a cidade, né? Nesse momento em que eu andei, inclusive, rodando pela região dos lagos, onde eu fiz palestras em vários municípios, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio. Infelizmente, no dia de Araruama, eu tive uma sinusite muito forte, não pude ir nem a Araruama, nem fui no dia seguinte a Iguaba, o que não quer dizer que a gente não vai voltar lá. Mas isso tudo tem que acabar. As pessoas têm que entender que o animal sente fome, sente frio, sente medo, tem sentimentos, é um ser vivo, incluso no meio ambiente, que é a sua pauta aí. Então você não tem um meio ambiente preservado, você não tem um meio ambiente eficiente para o próprio ser humano, se você quebra a cadeia dos animais, se você massacra os animais, enfim, é preciso, como eu falei antes, um grande programa de políticas públicas que contemple a educação. Nós temos que dizer para a população o que eu acabei de falar. Animal é um ser vivo. Tudo que você faz, o animal também faz. Aí me pergunto assim, o que é maus tratos com os animais, com qualquer animal, né? Não só com cão e gato? Tudo que você não gostaria de fazer, ou que você não pode fazer com o teu próprio semelhante. Porque tudo é ser vivo. Todos sentem dores, todos sentem martírios, né? O cachorro, o gato, o cavalo, o papagaio, né? O boi. Então você tem que saber preservar esses seres vivos nessa curta passagem terrena que a gente tem que fazer aqui. O homem não é superior a nada, pelo contrário. Como ele consegue raciocinar e os animais ainda não, os animais falam sem suas ações por intuição, o homem deveria usar esse raciocínio para ser mais humilde, para ser mais correto e para respeitar todos os seres. Exatamente. Inclusive, essa linha aí é uma linha bastante interessante. Nós estamos implantando aí algumas linhas de pesquisa e uma delas é relativa à questão da comunicação do animal com o ser humano. Né? Cada dia que passa, o ciclo evolutivo é mais significativo e somos nós que não os entendemos, não é? Somos nós que não nos entendemos, porque eles nos entendem muito mais. E relativo também a Araruama, eu gostaria de falar que há algum tempo atrás, eu estive um período lá significativo em Araruama, e plantei ali para alguns amigos, coisa e tal, a proposta de ali perto do Clube Náutico, lá na Pontinha, não sei se você conhece ali aquela área física, ali tem uma área belíssima para ser tombada,
parece até um patrimônio ali, ou um santuário. Tem um ecossistema muito interessante, local. Araruama é uma cidade rica em meio ambiente, tem problema com a questão das águas ali da lagoa, sim, mas Araruama é uma cidade que, apesar de tudo, toda aquela região, não é? É uma região riquíssima para ambientalistas, não é? E eu gostaria de estar aí até participando, me disponibilizo aqui no espaço do nosso programa, no sentido do acompanhamento midiático, das questões aí relativas aos rodeios Araruama, porque eu já tinha uma atividade, alguns anos atrás, para verificar as possibilidades dali naquela área ter um santuário vivo, um santuário dos animais. Nós temos ali garças maravilhosas, apesar de tudo, questão do lixo local ali. E nós também sabemos que Araruama sofre com a chamada cidade aí das questões das doenças contagiosas dos animais, principalmente sinomose, né? A sinomose graça ali em Araruama, não é? Eu fui uma de algumas ali, que colaborei tirando com meus próprios braços os animais com sinomose ali de Araruama. Não foi uma, não foi duas, não foram 3 vezes. E ali eu também chamo atenção ali para destaco algumas, né, protetoras maravilhosas, mas entre elas a Vera Lúcia. A Vera Lúcia é um ícone, a Vera Lúcia é uma batalhadora ali na causa dos animais, ela consegue fazer verdadeiros milagres ali, ela faz resgate, ela ajuda na cura, ela passa a rifa 3 horas da manhã para levantar qualquer R$50 para ajudar a pagar uma parte da consulta dos exames dos animais. É uma senhora que tem até problema de peso, é magra demais, não é? Mas aí está fazendo o trabalho dela e precisa também ser respeitada como ambientalista. Não só ela, Juliana, a Rose e por aí vão, né? São várias protetoras ali em Araruama que nós sabemos por vivência o que acontece em Araruama em relação, principalmente à causa da saúde pública, né? A saúde dos animais. É muita sinomose mesmo. Doutor Reinaldo Veloso, estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção para com a nossa produção, aí atendendo o nosso convite num sábado, não é? Eu sei que o senhor também atua aos sábados e gostaria que o senhor deixasse aí alguma mensagem para o cidadão comum, aquela pessoa que pode atravessar a rua e ver um animal, aquela pessoa que não quer mais ir ao zoológico para ver animais presos, magros lá dentro, nem ao circo, ou que é aquela pessoa que fica, ou está começando a ficar incomodada com o que ela vê com os ursos polares, porque isso tudo é questão animal, é uma coisa só, são todos animais, não é? E o senhor é a pessoa própria para deixar uma grande mensagem, inclusive da sua espiritualidade, para com os nossos ouvintes. Por favor, fique com a palavra. O desejo seria de que as pessoas começassem a ver os animais como também seres humanos, né? Porque a própria ciência definiu, né, que todos somos animais. Lembra lá atrás que a gente aprendeu no antigo primário? Com certeza, é verdade. A gente dizia, o ser humano é animal racional, né? Os homens, né? A divisão é feita animal racional e irracional. Racional são seres humanos, irracional são os animais. Esse conceito caiu porque você tem muito animal que passa mais amor, né? E que tem um sentimento melhor, e ser humano que nem raciocina direito. Mas a própria ciência definiu todo mundo como animal. Então, meu desejo é que um dia todos se respeitem como seres vivos, sem ver quem é melhor que ninguém, né? Porque o ser humano ele guerreia, né? Faz guerra entre si próprio. Então, esse avanço, ele tem que continuar. Nós temos que nos respeitar mutuamente e respeitar as outras vidas, sejam elas da nossa própria espécie, ou seja essa vida de uma espécie diferente. Amor, como teve um camarada que há muitos anos passou por aqui pela Terra, né? Talvez muitas pessoas não se lembrem dele, um tal de Jesus Cristo, que passou por aqui e nos deixou só uma frase, né? Cujo de amor, ele dizia, respeite o seu semelhante como você gostaria de ser respeitado.
E foi entendido no pé da letra que respeito ao seu semelhante era o semelhante, é humano respeitar o semelhante. E não é bem assim, é respeitar o ser vivo como você. Então respeite o ser vivo como o ser vivo que você é. Muito obrigado a vocês da Rádio Band, eu fico muito feliz desse espaço da causa animal aqui. Parabenizo, Margarete, você, essa galera da Band aí, fico muito feliz em ter tido esta oportunidade de conversar com você, com os telespectadores, e fico sempre à disposição para qualquer outra oportunidade. Um grande abraço a vocês. Nós que agradecemos e vamos dar um presente aqui, um presente via comunicação de rádio, não é? Eu estou no momento visualizando aqui nos estúdios da Band, que é de vidro aqui, a quantidade de animais impressionante que passaram aqui a rua enquanto nós conversávamos, viu? Foi impressionante. Aqui tem os macaquinhos miquinhos das árvores, mas chegaram aqui próximo bem uns 10 ou 15. A quantidade de animais, de cachorros de todas as raças, todas as cores, todos os tamanhos que passaram aqui em frente à calçada. Foi uma coisa impressionante. Aves, borboletas, foi assim muito, muito emocionante durante a nossa entrevista, a presença dos animais aqui em volta dos nossos estúdios da Rede Bandeirantes. Muito obrigada, doutor Reinaldo Veloso, obrigada a todas as pessoas que estão envolvidas, doutor Luiz, que é um grande amigo, também envolvido com a questão da causa dos animais. E a você, ouvinte, nós terminamos aqui o nosso programa de hoje, do Por Dentro da Sustentabilidade, e até o sábado que vem, conosco aqui na Band, Sal, Sul, Céu, Sol, sábado, programa Por Dentro da Sustentabilidade. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, Sal, Sul, Sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band. Olá, amigos! Você gostaria de colocar sua logo aqui, sua publicidade, seu anúncio conosco? Ligue para nós, 991349124. Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Margarida. O novo programa da Band AM 1360, show da turma da Lila e da Lili. Proteção animal é todo domingo ao meio-dia. E nós te esperamos lá. Um beijinho!